Bom dia a todos. A gente vai guardar uns 2 minutinhos até todo mundo entrar, daí a gente já começa o evento. Bom dia a todos. Eu sou o Bruno, trabalho no Departamento Jurídico da Câmara e agradeço a presença de todos em mais um webinar. Hoje estamos aqui com os colegas do Lefosse Advogados, com o Paulo Lila e a Carla Segala, que vão comentar sobre essa vigência iminente da LGPD e também algumas estratégias de adequação e as priorizações de medidas visando a minimização dos riscos dessa nova vigência da LGPD. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, eu peço que utilizem a barra de ação aqui do Q&A, essa opção aqui embaixo no Zoom, e a gente fará as perguntas ao final da apresentação. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Paulo e para a Carla, e tenham todos um bom evento. Muito obrigado, Bruno. Bom dia a todos. É um prazer aí participar desse evento aqui na Câmara Alemã. É sempre bacana aí trocar experiências e discutir esses assuntos que são sempre muito interessantes e polêmicos, né? Bom, eu vou passar aqui a palavra para a Carla também para se apresentar e em seguida a gente já dá andamento aqui à nossa apresentação. Oi, bom dia, obrigada pelo convite. Acho que o objetivo hoje é discutir um pouco o que fazer diante desse cenário um pouco inusitado que aconteceu, né, nas últimas semanas com relação à entrada em vigor da LGPD e o que a gente pode fazer para mitigar esses riscos imediatos. E a gente vai começar, assim, sem mais delongas, discutindo um pouco como que a gente chegou nessa situação, né? Até 2018, a gente ainda não tinha uma legislação específica sobre proteção de dados geral, né, aplicada a todos os setores. O que a gente tinha era uma previsão da Constituição Federal falando de inviolabilidade da intimidade e da vida privada como direitos fundamentais e sigilo de comunicação. Mas a gente não tinha, né, nenhuma menção à questão de proteção de dados como na esfera constitucional. E o que a gente tinha mencionando questões de proteção de dados, ainda um pouco relacionado com questão de privacidade,
era uma legislação setorial, né? Então, a gente tinha, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que no artigo 43 fala da criação de bancos de dados de consumo, a lei do cadastro positivo, que também é para um setor específico, para concessão de crédito, falando de condições para inserir a pessoa num cadastro de histórico de crédito, a lei de acesso à informação, que era aplicável para órgãos públicos e começava a trazer um conceito do que era dados pessoais, o Marco Civil da Internet, que aprofundou um pouco essa questão quando inseria trazendo uma série de regras específicas para o tratamento de dados pessoais, mas apenas quando a gente falava de tratamento de dados envolvendo a internet, e alguns regulamentos setoriais, em ANS, Anvisa, Bacen, né? Então, algumas normas fragmentadas. Isso gerava uma insegurança jurídica considerável. Primeiro porque, de certa forma, dificultava até compartilhamentos de dados entre setores diferentes, porque eles estavam sujeitos a regras diferentes para o tratamento de dados pessoais. Você tinha alguns setores com uma regulação muito mais restrita, por exemplo, quando você falava do Marco Civil da Internet, só tinha a base do consentimento para o tratamento de dados pessoais, o que não era exigido para o tratamento de dados pessoais em serviços não relacionados a meios eletrônicos, troca de informação pela internet. Então, assim, isso gerava uma insegurança jurídica do que poderia ser feito, de fato, com dados pessoais, e dificultava até a questão de comunicação e desenvolvimento de atividades intersetoriais, por exemplo. Então, foi visto com muito bons olhos, de forma geral, a sanção da LGPD em 2018, né? Então, em agosto de 2018, a LGPD foi sancionada depois de uma série de discussões, tinham vários projetos de lei correndo naquele momento. Ela foi derivada principalmente do anteprojeto de lei de proteção de dados do Ministério da Justiça, que foi amplamente discutido pela sociedade. E a LGPD ela veio fortemente inspirada na GDPR, que tinha entrado em vigor um pouco antes, né, no Regulamento Europeu de Proteção de Dados, em 25 de maio de 2018, com uma diferença de que a Europa já tinha uma cultura muito forte em proteção de dados, porque mesmo antes do GDPR, eles já tinham a diretiva europeia, por exemplo, que já trazia condições de tratamento de dados pessoais. E o GDPR ele veio mais para atualizar a diretiva e trazer algumas questões adicionais, além de uma questão de aplicação e escopo, né? Porque a diretiva ela dependia de ser incorporada pela legislação nacional de cada país, o fato que na União Europeia a regulação ela já é aplicada imediatamente a todo mundo. Então, eram algumas questões de atualização e dessa questão de implementação. E foi muito relevante a gente sancionar a LGPD no mesmo ano em que o GDPR entrou em vigor, até porque, primeiro que elas são leis muito próximas, né? A LGPD ela tem uma forte inspiração no GDPR, embora tenha algumas diferenças relevantes, como a gente gosta de mencionar, né? Que não adianta se adequar ao GDPR e achar que você está imediatamente adequado ao LGPD, tem algumas diferenças importantes. Mas o GDPR ele tem alguns efeitos extraterritoriais que impactam o desenvolvimento de negócios, às vezes, no Brasil, quando eles são destinados a pessoas localizadas na Europa. Então, é importante a gente ter essa sinergia entre as leis, até para, eventualmente, a gente conseguir um status de país adequado à transferência internacional de dados no GDPR e facilitar essa comunicação internacional de dados. Mas, então, em agosto de 2018, depois de uma ampla discussão, a LGPD foi sancionada. Naquela época foi vetado o artigo que autorizava a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E esse artigo ele foi reinserido pela Lei 13.853 de 2019, em julho de 2019. Então, assim, a gente teve uma evolução legislativa considerável, né? A gente passou de normas setoriais esparsas
que não conversavam muito bem entre si para uma lei geral de proteção de dados. E aí, quando a gente fala em geral, nesse caso, ele se opõe à setorial. Quer dizer que ela é aplicável a todos os setores da economia, independentemente do que eles fazem, do que cada setor faz, o que visa trazer uma segurança jurídica muito maior para o tratamento de dados pessoais e até para as empresas que tratam dados pessoais com relação ao que eu posso fazer com esses dados. A LGPD ela vem trazer uma clareza muito maior com relação a como que eu posso desenvolver minhas atividades com dados pessoais, né? Então, isso acaba... Eu acho que é importante, isso entra um pouco também no que o Paulo vai discutir mais para frente, mas isso ajuda a gente ver a LGPD como uma oportunidade, não como um problema a ser resolvido, porque, na verdade, o que ela vem trazer é segurança jurídica e corrigir algumas questões anteriores da nossa legislação que não eram muito adequadas para o tratamento de dados pessoais e que dificultavam, na prática, os setores a se desenvolverem e desenvolver atividades com base no tratamento de dados. Então, assim, depois da sanção da LGPD, a gente entrou no período de vacatio legis, mas a gente também teve algumas evoluções jurisprudenciais e até uma discussão de uma PEC para alterar a Constituição, né, para incluir questões de direitos de proteção de dados na Constituição. Então, esse caso, essa decisão do STF que está mencionada no slide, ela é muito interessante, porque ela é a primeira vez que o STF reconheceu o direito à proteção de dados como um direito fundamental autônomo, desvinculado do direito à privacidade, que é o que tem na Constituição. A gente tem uma discussão doutrinária muito longa e antiga sobre a diferença entre privacidade e proteção de dados pessoais, mas basicamente quando a gente fala de privacidade, ela está relacionada à esfera privada do indivíduo, né, ao fato de não ser uma informação pública, ao fato que o tratamento, quando a gente fala em direito de proteção a dados pessoais, ele está mais preocupado nos efeitos que a utilização de informações a meu respeito pode gerar com relação à minha pessoa. Então, por exemplo, o que a gente tinha muito de decisões anteriores, nesse caso do IBGE, era no sentido de que esses estão sendo tratados dados pessoais, mas que são de acesso público, eu não tenho uma violação ao direito à privacidade. E esse caso do IBGE, o que aconteceu foi o seguinte, a gente teve a medida provisória publicada que autorizava o compartilhamento de dados de empresas de telecomunicação, né, de usuários de empresas de telecomunicação, para o IBGE, para fins de estatísticas durante o período de pandemia. Só que, na verdade, era uma transferência de informações muito grande, né, um volume de dados muito grande. E a medida provisória não deixava muito clara qual que era, de fato, a finalidade desse compartilhamento de dados, o que, de fato, ia ser feito pelo IBGE com esses dados. E nem estabelecia limitações muito claras com relação ao que podia ser feito. Então, assim, foram apresentadas algumas ações diretas de constitucionalidade pela OAB e alguns partidos políticos, e, em decorrência disso, o STF reconheceu que essa medida provisória ela era inconstitucional, primeiro porque ela violava esse direito fundamental autônomo à proteção de dados, então, independentemente desses dados serem públicos ou não, esse tratamento de dados correspondia a um risco para o titular dos dados, né, os usuários de telecomunicação que teriam seus dados compartilhados. E, então, por isso, em razão de violar esse direito fundamental autônomo que derivaria dos artigos da Constituição, não poderia vigorar essa MP. E, além disso, essa decisão ela já aplica alguns conceitos da LGPD, mesmo antes da LGPD estar em vigor, porque ela fala de uma questão de finalidade, né? Não tem um respeito claro, não tem uma indicação clara de qual é a finalidade desse compartilhamento, e uma questão de proporcionalidade, indicando que o compartilhamento de dados é muito maior, é muito grande e potencialmente desnecessário com relação à finalidade do tratamento, né? Então, é uma questão de minimização desse compartilhamento e princípio da necessidade que vem da LGPD com relação ao tratamento de dados pessoais. E aí, nessa evolução legislativa, como eu mencionei anteriormente, a gente tem a PEC 17 de 2019, que ela visa, de fato, incorporar na Constituição esse direito fundamental autônomo à proteção de dados.
que já foi reconhecido pelo STF, e a ideia é trazer isso expressamente na Constituição Federal, além de estabelecer a competência da União para regular questões de proteção de dados, né? Então, a gente passa de um cenário de privacidade, com algumas leis esparsas, né, que a Constituição Federal reconhece a privacidade, com algumas leis esparsas tratando de dados pessoais, para um cenário em que a gente passa a reconhecer potencialmente o direito de proteção de dados como um direito fundamental autônomo, né? Então, é uma evolução legislativa considerável entre o que a gente tinha até 2018 e o que a gente já tem hoje e o que potencialmente teremos no futuro. Entrando na questão da LGPD, a gente colocou aqui a novela da prorrogação da LGPD, porque, assim, foi de fato uma novela com muitos capítulos, o que, assim, ao invés de trazer a segurança jurídica que a gente esperava da LGPD, aumentou ainda mais a insegurança jurídica. Mas o que aconteceu basicamente foi que a gente teve a LGPD sancionada em agosto de 2018, como eu comentei. A vacatio legis original prevista pela lei era de 18 meses, o que significava que ela entraria em vigor em fevereiro de 2020. Isso daí foi alterado, foi estendida por meio de lei a extensão da vacatio legis para agosto de 2020, né? Então, a previsão era, originalmente, quando a gente começou o ano, que a LGPD entrasse em vigor em 16 de agosto de 2020. O que aconteceu nesse meio tempo? A gente entrou na pandemia da Covid, a vida de todo mundo mudou, as empresas tiveram que alocar recursos para outras finalidades que não a adequação à LGPD, com questões muito mais urgentes, realmente, de crise econômica e sobrevivência financeira, né? Não que a questão de proteção de dados não seja importante, mas quando a gente está falando de crise econômica, obviamente, surgem outras prioridades do que a adequação à LGPD e a proteção de dados de consumidores ou de empregados, né, proteção de dados dos titulares. Então, como a gente teve a Covid, que impactou potencialmente a adequação à LGPD de várias empresas, e aí, logo depois do início da pandemia, foi apresentado um projeto de lei que prorrogava a vigência da LGPD, prorrogava a vacatio legis para mudar a vigência de 16 de agosto de 2020 para 1º de janeiro de 2021, com uma diferença de aplicar as sanções administrativas para 1º de agosto de 2021, ou seja, o primeiro projeto de lei que a gente tinha colocava a vigência da lei para 1º de janeiro de 2021, com aplicações de sanções a partir de agosto de 2021, com o objetivo de dar um fôlego adicional para adequação, né? Porque você, em tese, teria que estar adequado em 1º de janeiro de 2021, mas teria um prazo adicional antes de poder ser sancionado pela ANPD, que nem existe oficialmente até o momento, né? Só que, enquanto a gente já estava nesse projeto, esperando esse projeto de lei ser aprovado, o Bolsonaro, ele promulgou uma medida provisória, a famigerada 959 de 2020, que tratava de uma série de questões com relação ao auxílio emergencial durante a pandemia, e no meio ela tinha um artigo que mudava a vigência da LGPD, sem falar nada das sanções, para 3 de maio de 2021. Então, a gente já estava com uma insegurança jurídica de ter um projeto de lei alterando a vigência da lei para 1º de janeiro de 2021 e uma medida provisória que tem efeito imediato que já estava alterando a vigência para 3 de maio. Então, em abril de 2020, a gente tinha expectativa de que a LGPD entraria em vigor apenas em 3 de maio de 2021, esperando que isso fosse ratificado pelo Congresso Nacional e convertido numa lei. O que acontece? Em maio, teve uma votação desse PL no Senado, e o PL, o Congresso aprovou a alteração das sanções, né, da vigência das sanções da LGPD para agosto de 2021, e não fez nenhuma menção, né, não foi aprovado, na verdade, o artigo que tratava da prorrogação da vigência da lei para 1º de janeiro de 2021. Então, a gente já estava num cenário de, possivelmente, a LGPD entraria em vigor em 3 de maio de 2021,
com sanções para 1º de agosto de 2021. Então, assim, em maio a insegurança jurídica já estava gigantesca. Então, a gente teve aprovação para das sanções, né, da postergação das sanções, e isso a gente já tinha certeza em junho. Mas, em agosto, a gente teve a votação da MP pela Câmara, e a Câmara dos Deputados, ela entendeu que, na verdade, a vigência não poderia ficar para maio de 2021, e ela aprovou que a vigência da LGPD, né, teve uma alteração no projeto de lei de conversão da medida provisória para LGPD entrar em vigor em 31 de dezembro de 2020. Então, em tese, a gente tinha uns meses a mais de fôlego para conseguir terminar os projetos de adequação e tomar medidas urgentes, muito embora nesse momento, lembrando que o prazo original de entrada em vigor da LGPD antes desse cenário legislativo de 2020 era que ele entraria em vigor aqui, mais ou menos, né, em 16 de agosto de 2020. Então, essa aprovação da medida provisória na Câmara dos Deputados já aconteceu depois do período que era, de fato, a data de vigência da LGPD. Contra todas as expectativas, o Senado rejeitou a prorrogação da LGPD para 31 de dezembro de 2020, porque ele entendia que, na verdade, essa questão já estava superada em razão da votação do PL, que se eles quisessem ter estendido para a vigência da LGPD, eles teriam votado isso no PL, que também é uma questão prejudicada e que não faria sentido discutir isso novamente. Então, esse artigo 4º foi removido do PL, o que levou a todo mundo a acreditar que a vigência da LGPD seria no dia 27 de agosto de 2020. Até que houve uma manifestação do Senado e do Poder Executivo no sentido de que, como uma medida provisória permanece vigente até a sanção ou veto presidencial, a LGPD ainda não estaria em vigor em razão de ser mantido o texto original da medida provisória até a sanção ou veto do Bolsonaro ao projeto de lei de conversão que foi aprovado pelo Senado. Ou seja, então a gente tem a LGPD aguardando a sanção ou veto do Bolsonaro ao projeto de lei de conversão que não menciona a LGPD, o que deve acontecer até 17 de setembro de 2020, né, em razão dos 15 dias úteis para a sanção presidencial após a aprovação pelo Senado. Então, a gente está aguardando ansiosamente a entrada em vigor da LGPD para os próximos dias, numa situação um pouco caótica, até porque no mesmo dia que teve a publicação que teve a votação no Senado, né, que indicou que não haveria prorrogação da LGPD, foi publicado um decreto para a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, que ainda não está em operacionalização, o que é essencial para a LGPD e gera um risco para o futuro, e assim que ela entrar em vigor, como o Paulo vai explicar agora. Obrigado, Carla. Então, depois dessa celeuma toda legislativa, se é difícil para a gente aqui, que já está acostumado com o Brasil, entender, imagina explicar isso para os estrangeiros, né? Para os clientes lá fora do país. Não é fácil explicar, porque é uma bagunça mesmo. E só que a gente tem que conviver com isso, né? Essa é a nossa realidade. E realmente isso causa bastante preocupação, né? Desde que a lei foi sancionada em 2018, o tema de proteção de dados ficou muito em voga. Artigos lá de dispositivos das leis setoriais que estavam praticamente adormecidos, de repente foram descobertos pelas autoridades, o Ministério Público, principalmente o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, os PROCONs, a Senacom, vários órgãos de defesa do consumidor. Associações foram criadas, né, do dia para a noite para também atuar na área representando interesses de titulares de dados. Enfim, descobriram que existe o tema e passaram a aplicar essas disposições dessas leis setoriais
inclusive com esse tempero da LGPD, usando as disposições, principalmente os princípios da LGPD, na interpretação daqueles dispositivos, né? E não só isso, as empresas começaram a exigir conformidade uma das outras. Então, essas relações contratuais, hoje em dia, dificilmente você revisa um contrato e não tem uma cláusula de proteção de dados, ou seja, você está jogando a responsabilidade nos seus parceiros, nos seus fornecedores, e fica sempre essa discussão de como alocar a responsabilidade contratualmente. Então, ainda que você não tenha a lei em vigor, você tem o próprio mercado exigindo conformidade. E diariamente a gente, pelo menos semanalmente, a gente vê notícias de incidentes de segurança da informação, de vazamentos de dados, que ganham as páginas dos jornais, na internet. Às vezes os grupos de WhatsApp estão discutindo sobre um vazamento que a empresa sequer foi notificada, a investigação já começou e já está se dando publicidade sobre isso. Então, quer dizer, a gente tem convivido com essa atuação sem dessas autoridades, sem uma autoridade de proteção de dados. A autoridade deveria ter sido criada desde o ano passado, até hoje ela não foi. Né? A gente tem esse decreto que regulamenta as disposições da LGPD sobre o funcionamento da autoridade, mas a gente não tem ainda, de fato, as nomeações do conselho diretor que vai atuar nesses casos. Por que a gente precisa da autoridade? Para conferir mais segurança jurídica. Se a gente não tem uma autoridade de proteção de dados implementada, o assunto vai ser interpretado pelos tribunais, pelos diversos tribunais do país, pelos próprios órgãos consumeristas, pelo Ministério Público. Essa interpretação vai ser descentralizada, fragmentada, e isso vai causar ainda mais insegurança jurídica. A gente vai ter um potencial muito maior de judicialização da LGPD do que a gente teria se tivesse uma ANPD que interpretasse a lei, suas diversas disposições omissas, suas lacunas, que são muitas. Acho que quem trabalha com adequação, principalmente in-house, que está na linha de frente dentro das empresas, vira e mexe tem muita dúvida, porque as disposições da LGPD são abertas, né? Elas precisam de regulamentação, precisa de diretrizes claras sobre isso. E se deixar isso em aberto, sem a autoridade, com esse seu poder normativo para regulamentar, essas questões em aberto vão ser interpretadas de forma totalmente desorganizada, fragmentada e descentralizada, e até conflitante entre si, por os diversos órgãos e tribunais. E isso pode ser desastroso, né? Então a gente tem aí uma expectativa de que a NPD seja realmente criada o quanto antes. Ela vai estar vinculada, ela vai ser um órgão da administração pública direta, vinculada à presidência da República, e depois de 2 anos vai ter essa discussão se vai transformá-la em autarquia, que aí seria realmente uma autoridade independente, um órgão com independência, não apenas com independência técnica, como está escrito lá na lei, mas realmente com independência orçamentária, e, enfim, com uma autarquia de verdade. O CAD até propôs de absorver essas competências, criar a autoridade dentro do CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mas foi uma ideia bastante criticada e rapidamente rechaçada no governo. Então, a expectativa é que agora nós tenhamos a NPD criada e vinculada aí à presidência da República, com esse conselho diretor, já todos os 5 nomeados, e assim a gente possa ter essas diretrizes que a gente tanto precisa para interpretar todas essas lacunas da legislação. Carlos, pode mudar, por favor? Essa atuação desses órgãos todos, realmente eles têm competência para isso, porque a legislação setorial traz disposições sobre tratamento de dados que são comuns à LGPD. Né? Ou seja, se a gente tem desde o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990 já tratava do assunto, no artigo 43, sobre a formação de bancos de dados e os direitos da informação e a correção dos dados constantes nessas bases de dados cadastrais, a gente tem marcos da internet, o próprio decreto regulamenta marcos da internet, a lei do cadastro positivo, a lei de acesso à informação, e vocês percebam que essas disposições todas são comuns, né, e fazem parte da LGPD. Então, a LGPD seria o nível máximo aí do que a gente tem em termos de temas que são regulamentados por essas normas. E agora a gente vai ter que ter aí uma interpretação
da LGPD, como essas normas vão continuar em vigor, vai ter que ter essa interpretação, né, de como interpretar a LGPD e as disposições das normas setoriais, o que prevalece nos casos concretos, né? Como interpretar tratamento de dados na internet, se você tem marco civil da internet estabelecendo apenas o consentimento como base legal para o tratamento, enquanto a LGPD traz 10 bases legais, o que vai prevalecer? Então, esse tipo de discussão vai acontecer agora. A gente espera que realmente a atuação desses outros órgãos que têm competência para aplicar o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, tudo mais, eles realmente possam cooperar com a NPD na interpretação de todas essas normas, né? Então, a gente não é que a NPD vai excluir a competência desses outros órgãos. Eles vão continuar atuando, interpretando todas essas disposições, mas a gente espera um pouco de coordenação e cooperação entre os órgãos para que isso seja feito de uma forma mais segura, né, gerando mais segurança jurídica para todos nós, né? Carlos, pode mudar? Aí que a gente tem, quer dizer, o fato, e a gente fala muito de sanções terem sido prorrogadas para o ano que vem. Isso, a gente sempre tem falado isso desde o início, desde que o PL começou a discutir essa prorrogação das sanções. Isso é ilusório. O fato de você prorrogar as sanções da LGPD para agosto de 2001 não impede que os órgãos de defesa do consumidor e o Ministério Público apliquem as sanções de outras leis, quando há, por exemplo, relação de consumo, aí se aplica as sanções do Código de Defesa do Consumidor, que já estão em vigor e podem ser aplicadas imediatamente, e as sanções do próprio Marco Civil da Internet, que eu nunca vi elas serem aplicadas na prática, né? Talvez muito em decorrência da ausência de uma autoridade responsável pelo enforcement do Marco Civil da Internet, mas aqui há uma possibilidade dessas sanções serem aplicadas também quando há o tratamento de dados na internet. Então, o fato de você ter jogado as sanções para agosto é ilusório. Isso não significa que não haverá sanção. Isso não significa, muito menos, que não haverá ações judiciais que possam resultar em indenizações. As disposições de responsabilidade civil da LGPD vão entrar em vigor agora, né? Então, todos os órgãos de defesa do consumidor e o Ministério Público vão conseguir atuar propondo ações também coletivas. A gente tem visto aí o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com uma atuação bastante, desde 2018, intensificando a sua atuação na área de proteção de dados, né? Tem enviado notificações, inquéritos civis, tem instaurado ações civis públicas por violação, né, supostas violações do Código de Defesa do Consumidor, das disposições do Código de Defesa do Consumidor que tratam de proteção de dados, né? Então, sempre que tem um incidente de segurança que resulta em vazamento de dados, ou algum tratamento de dados irregular, ou que seja que não tenha sido informado para o consumidor, ou que tenha sido feito de maneira ao arrepio aí da legislação consumerista, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tem atuado com vigor nesses casos, né? A gente tem visto uma série de notificações sendo enviadas para várias empresas, principalmente empresas que atuam com dados, e empresas que têm uma relação B2B mais intensa, e inclusive exigindo relatório de impacto à produção de dados antes mesmo da vigência da LGPD, o que gerou muita discussão. Quer dizer, como é que o Ministério Público vai aplicar, vai exigir uma obrigação prevista numa lei que não entrou em vigor, né, e que não está regulamentada, né, que a gente espera que a NPD também regulamente como vai ser o relatório de impacto. A única referência que a gente tem é a prática exterior, principalmente na Europa, mas isso não é suficiente, a gente precisa que a NPD regulamente como isso vai ser, mas ele estava exigindo nessas notificações a apresentação de relatório de impacto. Isso acabou sendo judicializado. Teve o caso Vivo aí que Vivo coletava aí dados de geolocalização, pediu consentimento, mas ele entendia que o consentimento não era adequado, nesse caso não estava em linha com disposições de consentimento máximo da internet, ele exigiu ali relatório de impacto e a Vivo questionou isso, né? A Telefônica questionou isso judicialmente, e realmente o juiz entendeu que isso viola o princípio da legalidade, você não pode exigir uma obrigação legal que ainda não está em vigor, né? Então, esse tipo de atuação que a gente critica às vezes, né? Eu acho que é interessante aplicar as normas que estão em vigor, mas com a segurança jurídica, né? Não tentando aplicar uma norma que não está em vigor ainda. Então, esse caso é bastante importante por isso.
Outro exemplo de atuação aí antes da LGPD, os PROCONs do Brasil todo têm atuado na área. O PROCON aqui de São Paulo, a gente destaca que está mais próximo, né? Ele criou ano passado até um portal para receber reclamações por violação da LGPD que não está em vigor, né? Isso é muito curioso. Imagina você é uma empresa, você está lá no meio do seu plano de adequação e de repente você recebe uma reclamação por violação de uma lei que não está em vigor, né? Isso também viola frontalmente o princípio da legalidade, né? Você não pode exigir uma conduta que não tem uma lei que a exija, né? E recentemente, no caso do TikTok, também o Procon notificou o TikTok, né, por práticas de produção de tratamento de dados de crianças, né, sua plataforma, na rede social, e perguntando se a empresa já estava adequada à LGPD. Quer dizer, todas as disposições que o Procon estava mencionando ali diziam respeito à LGPD e não à legislação atualmente em vigor, por exemplo, Marco da Internet, Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não, foi direto na LGPD sem ela estar em vigor, né? Mais que tem alguns artigos que eu escrevi e teve até a resposta do secretário de Defesa do Consumidor aqui do Procon de São Paulo, Fernando Capês, dizendo que não, as crianças não podem esperar a entrada em vigor da LGPD. Tá bom, então vamos colocar em risco a legalidade e segurança jurídica, porque as crianças não podem esperar a entrada em vigor da LGPD, sendo que ele esqueceu que já existem leis que regulam o mesmo assunto, que ele poderia ter se valido delas. A Senacom tem tido uma atuação muito responsável, a Secretaria Nacional do Consumidor, uma atuação muito interessante na área, discreta, sem fazer alardes, tem atuado em casos de incidente de segurança, tem instaurado investigações, e é um exemplo aqui de atuação responsável, por ser discreta e por não exigir a aplicação de uma lei que não está em vigor ainda, né? A gente sabe que a Senacom buscou ali, por ocasião das discussões lá da criação da NPD, né, pela alteração legislativa do ano passado da LGPD que previu a criação da NPD, a Senacom tentou brigar ali para ter uma competência concorrente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para aplicar as sanções da LGPD. E ela acabou sendo vencida, né? Foi uma atuação legítima, ela pleiteou isso, está nessas notas técnicas que estão citadas aqui. Ela entendeu que não fazia sentido a NPD ter competência exclusiva para aplicar as sanções da LGPD. Mas vocês imaginem se tivessem duas autoridades, né, disputando competência para aplicação de sanções, que insegurança jurídica que isso não ia causar. É importante a gente até dizer que a atuação da NPD não exclui a atuação dos órgãos de defesa do consumidor, não exclui as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, então a gente pode ter a aplicação das sanções da LGPD e a aplicação de sanções do Código de Defesa do Consumidor. A atuação desses órgãos é complementar e precisa ter uma cooperação. A gente espera que a NPD coordene sua atuação com esses órgãos. O que não dá é para que realmente ambos sejam pai da criança e ambos tenham competência para aplicar sanções. Então, isso foi ainda bem que a competência ficou exclusiva para a NPD. Aqui só um destaque quando a gente fala de atuação desses órgãos, a gente fala muito de riscos de judicialização né, do assunto e da intensificação da indústria do dano moral. A gente fala muito de indústria do dano moral quando a gente fala de relação de consumo, né? Essas associações, esses advogados aí oportunistas que tentam buscar indenizações milionárias. E uma das iniciativas interessantes da Senacom é o consumidor.gov.br, que é um portal para mediação de conflitos entre consumidores e empresas. Então, isso é uma saída interessante para reduzir a judicialização e combater essa indústria do dano moral, né? Então, em vez de você levar tudo para o judiciário, você tenta resolver isso no portal. Isso é um tipo de iniciativa que a gente espera que a NPD possa encampar lá na frente, inclusive em coordenação e cooperação com órgãos do consumidor, como a Senacom. A gente tem alguns exemplos de casos, né, alguns casos interessantes aí que a gente tem visto desde que a LGPD foi sancionada lá atrás, né? Então a gente tem
o caso da Decolar.com, por exemplo, que é um exemplo de atuação aqui da Senacom por meio do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o processo administrativo que foi instaurado contra a Decolar por uma suposta prática de geopricing e geoblocking, ou seja, o algoritmo de precificação utilizado pela plataforma, ele acabava identificando a localização das pessoas, de onde elas estavam fazendo compra de passagem, e os preços ficavam ou mais caros, dependendo da região que elas estavam, ou vetava o acesso a certas promoções para reservar para pessoas localizadas fora do país. Então, essas práticas que são conhecidas como geopricing, né, quando você precifica, o algoritmo precifica de acordo com a localização da pessoa, e geoblocking. Isso aqui, na verdade, esse foi um processo administrativo que atualmente está judicializado, eu não sei em que pé que ele está, mas ele resultou numa multa aí de 7 milhões de reais por violação de disposições do Código de Defesa do Consumidor que tratam aí de privacidade e proteção de dados. Então, esse é um exemplo interessante. Uma coisa que vale pontuar, que, por exemplo, você trouxe esse exemplo da Decolar, que ele é uma questão de tratamento de dados de uma forma potencialmente problemática ao titular, né, no caso o consumidor. Que a gente tem muitos exemplos de casos tidos como vazamentos, né, que são os incidentes de segurança. Mas que, sim, quando a gente pensa em incidentes envolvendo dados pessoais, a gente tem que considerar tanto questões de tratamento indevido de dados, quanto a violação, quanto incidentes de segurança, né? São duas questões que podem gerar responsabilização. Exatamente, o tratamento irregular, que seria esse caso aqui, se a gente for trazer, se você for trazer esse caso de geopricing, geoblocking, na realidade de LGPD, a gente está falando de decisões automatizadas, de algoritmos especificando sem intervenção humana, e isso tem disposições da LGPD que tratam especificamente disso. Então, vocês imaginam, e eu fiquei robô, eu vou ter que sair e voltar, porque o áudio está ruim. Você pode continuar esses casos, ou sair e voltar rapidamente. Voltei. Agora minha voz tá boa? Não tá... Sim, agora tá melhor. Desligado meu microfone, que eu achei que era comigo o problema. É comigo, assim, isso às vezes acontece. Mas aí você tem o caso do Netshoes, que é um caso de incidente de segurança também, né, de incidente de segurança da informação, que resultou em vazamento de dados, que o Netshoes chegou num acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, aqui é o MP atuando, né, aplicando o Código de Defesa do Consumidor num caso de incidente de segurança, e aí eles fizeram um termo de ajustamento de conduta com o pagamento de uma multa de R$500 mil, né, e outras medidas de adequação que foram combinadas com o promotor. A gente tem o caso do Banco Inter, também que é parecido, também o caso de incidente de segurança que resultou em vazamento, e também o Banco Inter acabou fazendo um acordo, pagou mais, R$1,5 milhão de dano moral coletivo, por conta por não ter cooperado desde o início. Então, o Banco Inter teria insistido que não houve vazamento, isso acabou demorando a agir, segundo o Ministério Público Federal e Territórios, e aí, embora eles tenham feito um acordo, acabou sendo um acordo com pagamento de indenização mais elevado do que o caso do Netshoes. Aí a gente tem um caso interessante também envolvendo banco de dados, compartilhamento o banco de dados, gestor de banco de dados compartilhando dados sem informar previamente o consumidor. E aí é interessante que isso é um caso do Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu que se aplica esses casos de tratamento irregular, dano moral presumido. Né? Então, pôs uma multa aí de multa não, na verdade, uma indenização por dano moral por R$8 mil, né? Relativamente baixo até,
por compartilhamento de dados sem informar previamente o consumidor, né? Ela até menciona a relação entre o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Cadastro Positivo e aborda especificamente questões sobre, não de consentimento, mas o compartilhamento de dados sem informar previamente o consumidor. Mas a pergunta que fica é, teremos dano moral presumido para casos de tratamento irregular e incidente de segurança? Isso é algo temerário, ao meu ver. O dano moral presumido é aquele que se aplica, por exemplo, quando tem extravio de bagagem, inscrição indevida do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes. Aí os próprios fatos permitem que se presuma o dano moral. Quer dizer, só um caso de um incidente de segurança permite que se presuma dano moral? Quer dizer, será que essa é a forma que a gente deve interpretar as disposições da LGPD? Você acha que existe um dano moral presumido? Então, isso é algo que também vai judicializar e vai gerar bastante discussão ainda. E o caso do Facebook do Cambridge Analytica, que é mundialmente conhecido e que aqui no Brasil resultou em uma multa da Senacom, né, por 6.600.000 reais, aplicando única e exclusivamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Então, tinha toda uma discussão sobre violação de consentimento, de regras de privacidade do Marco Civil da Internet, mas que no final as sanções do Marco Civil da Internet não foram aplicadas, foram sim aplicadas as sanções do CDC. Era um caso para aparecer a primeira vez uma aplicação de Marco Civil, né, de sanções. Esse era o caso. E a gente nunca viu até hoje. Aí casos de câmera de detecção facial, de reconhecimento facial, teve o caso do metrô também, que ainda está em andamento, né, de botar uma câmera que coletava os dados biométricos para identificar a reação das pessoas diante de anúncios. Então eles diziam, não, mas a gente não coleta dado biométrico, a gente simplesmente identifica o gênero, mais ou menos a idade da pessoa e a reação emocional. Isso gera metadados que são anonimizados. Então a gente não guarda o dado biométrico da pessoa. Mas para você chegar o argumento que os órgãos de defesa do consumidor estão tendo para chegar nesse dado anonimizado, você realiza um tratamento, que você coleta esse dado, processa, trata, classifica para depois anonimizar. Então, eles coletavam esse dado biométrico, esse caso de reconhecimento facial, sem informar as pessoas, né? Então, essa é a grande discussão de utilização desse tipo de tecnologia que tem se intensificado, né? Tem já discussão no mundo inteiro. O caso Ering é um caso semelhante também, que envolve a mesma discussão de reconhecimento facial versus detecção facial. Trazendo isso para a LGPD, o potencial de discussão vai ser muito maior, porque a LGPD ela já trata esse assunto com mais detalhe. E aí acho que a gente entra na questão diante de tudo que aconteceu, dessa iminente entrada em vigor da LGPD, de todos os riscos relacionados, o que a gente pode fazer agora, nesse prazo tão exíguo, para mitigar riscos. E aí o que a gente tem recomendado são, na verdade, a adoção de algumas medidas que a gente entende como mais críticas. E eu acho que mais crítico nesse momento diante de todo esse cenário de consumerização que o Paulo trouxe, da atuação dos órgãos consumeristas, dos possíveis pedidos de indenização de titular de dados, é exatamente atender às obrigações e regramentos trazidos pela LGPD com relação ao contato direto, o atendimento e a transparência ao titular de dados, né? Então, essas são as principais medidas que a gente entende como a serem imediatamente adotadas pelas empresas, né? Então, a atualização de políticas e avisos de privacidade, de forma a trazer transparência para os usuários, titulares de dados, de forma geral, com relação ao que é feito, né? Qual que é o tratamento feito de seus dados pessoais. E quando a gente fala, e também essa questão de informar sobre essa atualização, e quando a gente fala em informar essa atualização, a gente não está falando em consentimento, igual vinha expresso no Marco Civil, até porque, como o Paulo mencionou anteriormente, a LGPD tem 10 bases legais para o tratamento de dados,
E acaba sendo um erro técnico a gente coletar consentimento de uma política de privacidade para todos os tratamentos de dados que não necessariamente são pautados em consentimento, né? A gente tem até decisões de cortes europeias indicando que se você usa o consentimento, você coleta consentimento em casos que você não usa o consentimento como base legal, você está, na realidade, de certa forma, enganando o titular de dados, indicando que ele tem um direito que, na verdade, ele não tem, né? Então, implementação de canais de comunicação. Como que a gente faz para atender imediatamente uma demanda do consumidor, do titular dos dados? A gente cria um e-mail, então aquele e-mail privacidade, @ nome da empresa, um meio de comunicação na plataforma, mas indicar alguma forma pela qual o titular possa requerer o exercício de direitos previstos nos artigos 18 e 19 da LGPD, que incluem direito de retificação, né, pedir informação sobre todos os dados que você tem a meu respeito, e a gente acredita que essas são demandas que vão acontecer com muita frequência, especialmente agora no início, né? Aqui a gente está falando de coisas, a gente está falando aqui de coisas que ficam muito evidentes para fora, né? Elas não, a gente está dizendo aqui o que realmente expõe mais, porque se você, a LGPD entra em vigor e você tem o seu site, a sua plataforma não tem uma política de privacidade, isso já é algo que é fácil de identificar, é uma violação facilmente identificável. Ou se você não tem um canal para a pessoa exercer os seus direitos, isso também é um potencial de violação muito crítico, né? Ela está muito exposto. E aí você tem, por exemplo, implementação de canal de comunicação, tem empresas que são mais B2B e que têm um potencial menor de exposição nesses casos. Então, basta ter um e-mail, basta ter ali um saque, alguma coisa assim. Agora, tem empresas de varejo, que atuam muito forte B2B, que às vezes é melhor ela contratar uma ferramenta, um software que faz a gestão dessas solicitações. Então, tudo isso depende muito da realidade de cada empresa, né? A gente não acredita numa receita de bolo ou numa solução pronta que resolve todos os problemas. Isso não existe. O que a gente está dizendo é que, de acordo com a realidade de cada empresa, algumas medidas podem ser priorizadas, medidas mais macro, porque elas expõem mais as empresas né, são facilmente identificável, não ter política de privacidade ou não ter uma gestão de direitos, é uma violação muito fácil de identificar, e é algo que, se a empresa já está no processo de implementação, já mapeou os dados, já tem aí o engajamento da alta administração, já tem aí uma visibilidade melhor dos gaps, são coisas que ela consegue antecipar mais rapidamente para minimizar risco. É isso que a gente está dizendo. Exato. Isso aqui não exclui as demais medidas, né? Obviamente, é necessário seguir com o processo de adequação à LGPD como um todo, mas são questões mais críticas e que chamam mais atenção, especialmente do titular dos dados e dessas entidades consumeristas que são quem vão atuar no primeiro momento diante da ausência de ANPD e de sanções, né? Então, assim, passando para medidas de implementação que são menos públicas, mas que são necessárias até para operacionalizar internamente essa questão de proteção de dados dentro da empresa, seguir com a nomeação do encarregado de proteção de dados, né, o famoso DPO, porque ele tem uma série de atribuições que são essenciais para cumprimento da LGPD, né, então é ele que tem esse contato com a eventual futura NPD, ele vai ser responsável por questões de atender reclamações de consumidores, obviamente não sozinho, né? O que a gente tem visto na prática é que o DPO, ele atua com, assim, a gente tem uma pessoa nomeada DPO dentro das empresas, né? Isso que a gente tem visto na maioria das empresas que a gente tem conversado, das pessoas que estão implementando planos de adequação LGPD, mas que esse DPO, ele na verdade tem uma equipe que trabalha com ele, então, por exemplo, esse e-mail privacidade, @ nome da empresa, ele vai para toda a equipe, e embora tenha uma pessoa que nomeada DPO, que seja quem responde pela área como um todo, ele tem apoio de diversas pessoas, inclusive de um comitê interdisciplinar, para ajudar a solucionar essas questões de atendimento ao consumidor, ao titular dos dados
A gente fala tanto de consumerização que eu já estou falando de consumidor, né? Não, e assim, a ideia que se cria, e a gente sempre é favorável a criar uma estrutura de governança desde o início do processo de adequação, porque assim, não adianta nada você contratar um plano de adequação e receber um monte de planilha, um monte de templates e não saber o que fazer com isso, né? Precisa ter Isso não é alguém. adequação LGPD, né? Não, senão você vai ficar eternamente dependente de um prestador de serviço para fazer as coisas para você. Então, precisa ter uma transferência de know-how nisso. Você precisa ter um DPO, ainda que seja provisório, e uma estrutura mínima de governança, um comitê de privacidade desde o início, para acompanhar o processo, entender, assimilar tudo isso e continuar a manutenção no dia seguinte que for entregue o projeto. Isso é contínuo, isso não para, nunca vai acabar. A adequação é eterna. E precisa ser sempre renovada, atualizada. E isso tem que ser algo vivo dentro da empresa, senão não adianta nada. Não existe Então, um processo com se começo, não meio e tivesse fim, ele estrutura, não tem fim. tá, não tem fim. E se não tivesse a estrutura desde o início, não adianta. Quando acabar, entregar o projeto lá na frente, aí no meio de PO. Acabou, aí já não adianta nada. Você tem que pelo menos nomear alguém desde o início, ainda que ela venha a ser substituída lá na frente, passe o bastão. Aí tem uma pergunta que eu estava vendo aí até sobre isso, duas perguntas sobre isso, né? Pode ter um DPO, e isso é muito comum, empresas multinacionais têm um DPO lá fora. Ela pode ter o DPO lá fora? Pode, desde que ela tenha alguém aqui que possa estar mais próximo das atividades de tratamento locais que responda esse DPO lá fora, nada impede, né? A gente não espera que exista uma pessoa Superman, Superwoman, né? Saiba tudo Superman, de tudo. Superwoman, que vai resolver todos os problemas. Não existe isso, né? A gente acredita muito numa equipe, o DPO tem uma equipe, tem um comitê de privacidade que ele divida as suas responsabilidades e eventualmente, numa estrutura multinacional, que ele reporte no DPO lá fora. E sobre conflito de interesse, o seu gerente de TI pode ser DPO. Tem que avaliar isso caso a caso. Mas, normalmente, a potencial de conflito de interesse a gente vê quando decisões de tratamento de dados que são críticas da empresa serem tomadas pelo DPO. O DPO não deveria tomar essas decisões, ele deveria, sim, avaliar essas decisões tomadas. Uhum. O DPO, na verdade, ele tem uma posição muito mais de verificar o compliance a LGPD do que ser aquela pessoa que toma a decisão de aceite de risco, né? Então, entra até naquela discussão que tem muito, se, por exemplo, o escritório de advocacia que presta consultoria jurídica para a empresa pode trabalhar também como DPO, porque se você, em tese, está sugerindo como manter um negócio em pé, como manter um modelo de negócio em pé de uma forma que a empresa aceite um risco, você pode ter um conflito de interesse como o DPO, por exemplo, que você teria que estar mais preocupado em atender os interesses do titular de dados e garantir o compliance LGPD do que em garantir que o business model da empresa possa ficar em pé e que a empresa aceite alguma tomada de risco, né? Em tese, essa aceitação do risco deveria vir de outra pessoa e não do DPO. Exato, e aí você tem essa pergunta de, e aí compliance, o responsável por compliance pode ser DPO. É outra pergunta também que surge por conta da decisão da autoridade belga, que entendeu que haveria um conflito de interesse entre o Chief Compliance Officer assumir a função de DPO. Isso foi muito criticado, né? Tem muita gente alocando a função dentro do compliance das empresas. Eu acho que a gente também não pode esquecer que aqui no Brasil, diferente do GDPR, lá o DPO está muito bem regulamentado e muito bem as funções, os papéis e as potenciais de conflito, eles estão muito bem mapeados. O conflito surge porque o DPO precisa ser independente. Se ele não é independente, se ele assume diferentes funções, ele não vai ser independente. Essa que é a visão. A mesma coisa em relação ao Chief Compliance Officer. Como é que ele vai avaliar uma investigação interna, tratamento de dados no âmbito de uma investigação interna, por exemplo, que tem tratamento de dados, se ele ao mesmo tempo é o DPO? Essa que seria a questão. Mas a gente... O encarregado, pela letra fria da LGPD, ele é um ombudsman quase, né? Na verdade, ele
Ele é a pessoa que faz o meio-campo entre a autoridade e os titulares de dados. Então, assim, a gente espera que essa função vai ser regulamentada com um olhar para a Europa, que é onde foi inspirado. Uhum. Mas hoje a gente não tem essa regulamentação, né? Eu acho que até vale aproveitar o gancho para responder uma pergunta, se não é necessário um DPO formal no Brasil quando há um na matriz no exterior, bastando ponto focal que não tenha cargo de DPO. Eu acho que, assim, eu não sei se o Paulo pensa diferente, mas nesse momento que a gente não tem a NPD de fato constituída e que tem alguma regulamentação sobre isso, eu entenderia como mais adequado ter um DPO nomeado no Brasil, nem que ele responda para o DPO da Europa, até por uma questão de compliance estrito com a lei. Eu não vejo como um DPO na Europa pode necessariamente atender a todos os requisitos da LGPD, considerando que o objetivo do DPO também é poder ter o contato com a NPD, o que pode até ser difícil quando a gente está falando, até ter uma barreira de língua, por exemplo, quando a gente está falando num DPO europeu. Nesse caso aí, teria que ter alguém aqui que, ainda que reporte para o DPO lá fora, mas dentro dessa estrutura de governança, que possa realmente fazer esse meio campo, processar essas solicitações, ser o ponto focal aqui, né? Ainda que ele responda para esse DPO lá fora, né? Essa é uma Uhum, estrutura muito comum de você ter grandes grupos multinacionais, você ter realmente o ponto focal lá fora, mas aqui é o DPO, né, o chefe lá fora, e aqui um DPO local, uma pessoa local que realmente possa estar mais próxima das operações de tratamento aqui, possa fazer esse meio campo, ainda que reporte para o DPO lá fora. uhum. E aí, outras medidas que a gente sugere são os treinamentos dentro da empresa, especialmente de pessoas-chave, né? Por uma questão até cultural, porque se você não embutir a cultura de privacidade dentro da empresa, dificilmente você vai ter, por exemplo, alguém do comercial que entende que aquilo ali tem um risco jurídico e que precisa levar aquela questão de proteção de dados para análise do DPO, análise do jurídico. Então, assim, é necessário realmente trazer essa informação da importância dessa questão de proteção de dados, do impacto que isso tem na empresa, para áreas que normalmente não entendem, não verificam, né? Não tem isso no dia a dia, essa questão dessa preocupação com proteção de dados. A gente fica um pouco nessa bolha do jurídico, de que estão falando muito de LGPD no momento, mas, assim, às vezes, se não tiver uma cultura forte de proteção de dados dentro da empresa, você não tem como seguir nesse processo de acompanhamento, de adequação. Porque, como o Paulo estava falando, a empresa é viva, né? A empresa cria produtos, ela desenvolve serviços diferentes. Se o marketing, se o comercial que estão lá pensando em como criar novos modelos de negócio não entenderem a importância dessa questão, isso nunca vai chegar para o DPO, por exemplo, para garantir que todos os processos da empresa vão estar de fato adequados ao LGPD, né? E por fim, a gente tem a questão de revisão de contratos críticos, que aí, obviamente, em maior ou menor medida, a maioria dos contratos da empresa vão precisar ser adequados ao LGPD, né? Tudo que envolver alguma questão de tratamento de dados pessoais. Mas eu acho que nesse momento de iminência da vigência, o que a gente tem que mapear é quais são os contratos que eu tenho celebrados que realizam, que trazem tratamentos de dados mais críticos, o que podem gerar um risco maior para o titular, e seguir com o aditamento desses contratos junto com o fornecedor, parceiro comercial, para minimizar esses riscos imediatos e mais críticos nesse primeiro momento. A gente tem visto muito o pessoal usando muito template, usando cláusula padrão, botando todos os contratos, isso não funciona. A gente tem que identificar qual o papel da empresa, se ela é controladora, se ela é operadora, e aí então regulamentar a relação contratual, seja com outros controladores ou com o operador, de acordo com os papéis que cada parte assume, né? E com as responsabilidades que são esperadas da atividade dessas empresas no âmbito daquela relação jurídica. Então, não adianta pegar uma cláusula e ficar inserindo em todos os contratos, não vai resolver. E outra, tem a gestão de terceiro, tem situações mais críticas que exigem um due diligence ali do fornecedor, por exemplo. Contratar um operador, precisa ter uma mínima due diligence para saber se ele tem, se ele adota as medidas de segurança da informação minimamente aceitáveis para aquela atividade que ele vai desempenhar,
né, e regulamentar isso contratualmente, né? Então, esse contrato é a realidade já. A gente, desde 2018, as empresas estão exigindo das outras cumprimento da LGPD. Então, as empresas estão declarando contratualmente, fazendo reps and warranties, dizendo que estão em conformidade com a LGPD. Às vezes não estão. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa que pode depois gerar muito litígio. O potencial de litígio, desses contratos todos que a gente tem visto aí, de usar modelão, isso vai gerar muita judicialização. E aí, judicialização, não estou falando com o titular, estou falando de judicialização entre as empresas, entre as partes contratantes, que vai dar muita margem para litígio, a forma como esses contratos estão sendo feitos. E, assim, acho que para finalizar, a gente pensa em medidas para empresas que não fizeram absolutamente nada até o momento, né? Porque o que a gente sugeriu no slide anterior implica ter conhecimento de algumas questões de tratamento de dados realizados na empresa. Então, assim, normalmente um projeto de adequação, a maioria dos projetos que a gente vê no mercado, eles começavam com um mapeamento extenso de todas as atividades de tratamento de dados da empresa, mas assim, diante desse cenário, dessa vigência iminente, o que a empresa precisa fazer? Ela precisa entender quais são os principais tratamentos de dados que ela tem dentro da empresa. Então, por exemplo, se tratamento de dados, se o seu core business envolve tratamento de dados pessoais, por exemplo, um e-commerce, nesse momento precisa entender quais dados eu coleto, se isso está adequado ou se não está adequado à LGPD, e adequar o core business e áreas essenciais da empresa, né? Seguir com essa estruturação de governança que a gente está falando, que é muito importante você ter desde o início um comitê de produção de dados que envolva tanto o DPO quanto várias áreas. Então, ter alguém de TI, ter alguém de segurança da informação, ter alguém do jurídico, e colocar essas pessoas para trabalharem juntas e entender quais são os riscos de segurança que elas têm na empresa, por exemplo, onde estão os pontos críticos, né? Verificando esse mapeamento inicial de atividades críticas de tratamento de dados, onde eu tenho gaps, né? Onde eu tenho falhas que eu precisaria sanar imediatamente, ou que eu poderia sanar imediatamente para minimizar meus riscos, e criar esse plano de ação em conjunto para sanar essas falhas imediatas, né, desses tratamentos essenciais da atividade da empresa, e para seguir em seguida com essas recomendações que a gente fez no slide anterior, né? Então, atualização de políticas de privacidade, de gestão de solicitação titular, nomear DPO, fazer treinamentos internos e elaborar contratos. E, superada essa etapa mais crítica, seguir de fato com adequação no detalhe de outros processos talvez não tão relevantes da empresa, mas que envolvem o tratamento de dados pessoais para mitigar riscos para o futuro, até de eventual sanção da NPD quando as sanções estiverem em vigor e a NPD estiver atuante. E aí a questão tem uma pergunta aqui interessante sobre a diferença da LGPD e da GDPR, né? E onde a gente vê maiores necessidades de adaptação dessa empresa atuando no Brasil. Então, a gente, é muito comum a gente ver empresas multinacionais e querendo reproduzir aqui no Brasil as medidas de adequação adotadas lá. Isso faz sentido. O fato da LGPD ter sido inspirada no GDPR, ter várias disposições similares, né, ao GDPR, facilita pela linguagem, né, permite que muitas dessas políticas que são implementadas lá fora possam ser tropicalizadas. Agora, não adianta nada pegar tudo automaticamente, trazer para cá, traduzir e publicar, né? A gente já viu muita discussão, principalmente, assim, é diferente, né? Tem várias coisas diferentes. Se você for para RH, então, é muito diferente. Não adianta você pegar uma política de retenção de dados lá de fora, de RH, né, e que tem ali toda a planilha de retenção e descarte de dados, e querer trazer o que está lá para cá. Porque a nossa legislação trabalhista estabelece uma série de regras que não vão estar previstas nessas planilhas. Então, a gente tem que, para tropicalizar, você tem que realmente revisar tudo e adaptar para a realidade daqui, né? Então, a gente vai colocar prazo de retenção em relação de RH, é tudo prazo de
de prescrição, né, da lei trabalhista? Não, a gente tem que olhar cada situação, ver o que a lei exige, o que os contratos com terceiros prevêem em relação a isso, para você poder tropicalizar esse tipo de política para cá. Tem Até coisas que porque são mais fáceis de serem tropicalizadas e tem coisas que são mais difíceis, né? Não exclui um plano de ação local para que você possa realmente adaptar aqui a nossa realidade. Até porque a LGPD ela existe num contexto legislativo, né? Ela não existe sozinha. Então, assim, a gente tem, nesse exemplo de RH, a gente tem leis trabalhistas, a gente tem questões previdenciárias, tributárias, que tem que ser consideradas quando você vai definir, por exemplo, a retenção de dados pessoais. Então, a gente brinca muito que a LGPD não é uma ilha, né? Não adianta você cumprir a LGPD sozinha, porque ela está inserida num contexto, na legislação brasileira. Então, são várias questões a serem cumpridas, né? Exato. E aí você tem se a LGPD, cadê aqui? A LGPD, de forma geral, incluindo a necessidade de IPO, vale para o escritório de advocacia? Vale. Inclusive, aqui no escritório, a gente está fazendo. Nós também estamos no mesmo barco de não termos Todo concluído mundo, né? ainda, mas nós estamos fazendo, implementando aqui, sim. E vamos seguir com essas recomendações que a gente está dando para os clientes, né? Não adianta a gente falar, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Não adianta. A gente tem que, como é que casa de Casa de ferreiro, ferreiro e espeto de pau. a gente tem que dar o exemplo e fazer exatamente o que a gente está recomendando, né? E aí, em relação a cláusulas contratuais que serão inseridas para adequação, se pode limitar o risco ao valor do contrato. Isso é uma discussão que a gente tem muito, né, Carla? Principalmente em casos recentes que a gente tem discutido aqui no escritório. Sempre o operador vai querer limitar o valor, os riscos ao valor do contrato. A questão primeiro que isso é discutível do ponto de vista da legislação brasileira. Tem muitas cláusulas de limitação de responsabilidade que acabam sendo questionadas no judiciário. Mas a gente tem que tentar negociar, né? Como é que vai limitar o risco ao valor do contrato se um incidente de segurança que ocorre por culpa do operador possa causar deveres de indenização ou de pagamento de multa que superem o valor do contrato. Então, é complicado, né? Aí é uma questão de quem tem poder de barganha. Uma coisa é você negociar isso com a Amazon, né? Outra coisa é você negociar isso com uma empresa, um operador de dados menor. Aí quem tiver mais poder de barganha vai conseguir estabelecer algumas limitações. O que a gente não recomenda é a exclusão total de responsabilidade, porque isso realmente a chance de ser questionado e invalidado é muito grande. E a gente tem visto muitas empresas tentando realmente excluir responsabilidade nesses casos. Uhum. Não, a lei não está em vigor, né? Acho que tem uma pergunta. A lei vai entrar em vigor a partir do dia 17, assim, até Não, o dia... até dia 17. Pode entrar em vigor amanhã, ou o presidente até o dia 17 para sancionar. Ou vetar o projeto de lei de conversão que foi aprovado, né? Aqui tem uma também rápida, se a nomeação de um DPO é aplicável para qualquer empresa, independentemente do business ou tamanho dessa empresa. Nesse momento, qualquer empresa que realize, seja controladora do tratamento de dados pessoais, que a gente entende que são todas, porque algum tipo de controle sobre o tratamento de dados você vai ter. A questão é se a NPD vai regulamentar isso de forma diferente ou não. Exato, a gente espera que a NPD estabeleça diretrizes, principalmente baseadas em volume de tratamento de dados, tamanho da empresa, para obrigatoriedade de nomeação de DPO. Mas mesmo nos casos que não será obrigatório o DPO, alguém responsável pelo tema, na empresa vai precisar ter, porque o que faz se aparecer uma solicitação de exercício de direitos? Quem vai tratar esse tema internamente, né? Então você acaba não conseguindo fugir muito de ter alguém, ainda que acumule outras funções, mas alguém que possa responder pelo assunto na empresa. Uhum. Aí você tem uma pergunta. Não, eu ia ler as perguntas mais antigas, mas pode seguir, Paulo. Tem essa pergunta do Daniel, né? Trabalha como analista de suporte na administração de uma metalúrgica de 90 pessoas aproximadamente. Para onde começa, você vai contratar alguém para isso, ou que não sabe, não tem ideia de como iniciar a adequação. Aqui é interessante, né,
avaliar, né? A gente não é muito grande, está falando de uma empresa de 90 pessoas. Aqui tem, acho que muita coisa dá para fazer in-house, né? Dá para você fazer internamente, mas é sempre bom contratar alguém para, pelo menos como consultoria, para te dar um norte, te ajudar nesse processo, né? E o Marcelo Pacheco, dados de crianças e adolescentes processados para fins de seguro de vida e saúde como benefício do contrato de trabalho. A gente tem a questão do consentimento, né, em relação de trabalho é complicada. Tá? Existe o entendimento de que o consentimento de funcionário nunca vai ser livre. O consentimento que vocês sabem, para ele ser válido, ele precisa ser livre, inequívoco, informado para uma finalidade determinada. E por isso que o consentimento ser livre, ele tem que ter, não pode ter uma simetria de poder. Então, se há uma relação de subordinação, dificilmente esse consentimento vai ser livre. E essa foi a tônica da decisão da autoridade grega de proteção de dados, que multou uma empresa lá na Grécia que dizia coletar o consentimento dos funcionários, mas na verdade ela estava tratando dados com base nas bases legais de execução de contratos, legítimo interesse e cumprimento de obrigação legal. E ela estava fazendo crer que estava coletando consentimento. E ela foi multada por isso. Então, a gente recomenda que não se colete, só em casos muito excepcionais, muito específicos, se colete consentimento de funcionário. No caso de plano de saúde, tem uma relação contratual entre o funcionário e o plano de saúde. E tem que ver como vai ser esse fluxo de informação para minimizar, porque tem muita empresa que às vezes coleta o dado sem necessidade. Então não adianta nada a gente falar de base, qual é a base legal para isso, se é consentimento, se é legítimo interesse, se é execução de contrato, quando na verdade a gente tem que dar um passo para trás e ver se aquele tratamento é realmente necessário, tem que olhar para os princípios da LGPD. O princípio da finalidade, adequação, necessidade, né? Quer dizer, preciso tratar esse dado ou não, né? Porque a ideia da minimização é reduzir a exposição da própria empresa ao risco e redução do risco para o próprio titular, que é isso, quanto menos os seus dados circularem, né? Porque não é necessário que eles circulem, menor o risco, tanto para o titular quanto para a empresa, né? Então a gente tem que olhar para isso e ter muita cautela na atribuição de bases legais. Aí tem uma aqui do João Mafra, que eu acho que vale passar rapidinho também, que é sobre base legada, né? Tá falando de documentos históricos. E assim, eu acho que nesse caso, tem que considerar primeiro, se eu tenho necessidade de manter esses documentos armazenados, porque se a gente está falando, por exemplo, de documentos de colaboradores, se eu já passei o prazo de uma prescrição trabalhista, de uma rescisória, todas as questões previdenciárias, não teria por que eu armazenar esses dados, e o ideal seria seguir para descarte. Com o que eu ainda tenho, e talvez faça sentido manter, eu preciso ver se eu tenho uma base legal para manter isso daí. Então, por exemplo, eu tenho um professor que se desligou há 1 ano e meio. Nesse caso, você ainda está num período de uma eventual demanda trabalhista, você poderia manter alguns dados essenciais para eventual defesa numa ação judicial. E aí você estaria numa base legal de exercício regular de direito, por exemplo. Então, é um exercício de verificar o que é necessário, o que faz sentido, o que não faz sentido manter. E sim, as regras se aplicam também para a escola da mesma forma, não tem nenhuma exceção para segmentos específicos, né? Como a gente comentou, é uma lei geral de proteção de dados. Então, ela se aplica para todo mundo. Qual seria a sugestão inicial de vocês para a adequação do e-commerce de uma franqueadora, pois estamos iniciando as cotações agora de plano de adequação? Aqui acho que a gente tem que seguir, tentar identificar as principais operações de tratamento. Aqui a gente tem claramente aqui um modelo de negócio de e-commerce, vai ter provavelmente uma relação B2C, né? Então aqui é importante ter a política de privacidade, ter a gestão de solicitações de exercício de direitos como medidas mais imediatas, né? E em paralelo criar o plano de adequação e estabelecer as outras medidas que são necessárias para a criação do plano de governança, né? Desse programa de governança de privacidade. Né? Então, eu acho que a prioridade aqui seria ter essa política de privacidade, identificar as principais bases legais aqui para esse modelo de negócios e aí ter esse mecanismo de gestão de direitos para já
algo que já é mais imediato, para você já colocar em prática assim que ela entrar em vigor. Né? Tem aí poucos dias para fazer isso. Tem uma última pergunta falando de prazo prescricional trabalhista, que não é tão claro como fazer. Na verdade, assim, tem que criar uma política interna de retenção de dados que vai delimitar por quanto tempo eu mantenho cada dado e você tem que ser capaz de justificar por que você determinou esse prazo. Então, assim, não é uma questão que tem uma regra que vale para tudo, tem que ver que tipo de dado que é armazenado, o que é feito desse dado, qual que é a necessidade dele para o futuro e ver se eu tenho uma base legal para armazená-lo por tanto tempo ou se não tenho. É realmente uma situação que tem que ser avaliada caso a caso, de acordo com os dados que a empresa detém e quais são as justificativas para manter esses dados. A gente tem, basicamente, quando a gente fala de retenção de dados de funcionários, né, a gente está falando aqui a questão da prazo prescricional, mas às vezes não é, tem justificativas para se valer para querer manter os dados por um período maior. E aí tem que ver se aplica legítimo interesse, no caso, que acho que é uma base legal mais genérica, que te permite aí ter um pouco mais de margem de manobra para reter dados por mais tempo. Né? Então, aí já vimos isso acontecer. Então, não adianta a gente também falar, mantém pelo prazo prescricional. Isso é uma recomendação muito fácil de dar. Né? Acho que a gente tem que olhar no caso específico e avaliar se realmente há uma base legal que permita manter esse dado por um prazo superior ao prazo prescricional. E em relação ao processo seletivo, é interessante porque recrutamento, a gente tem dado muita consultoria sobre isso. E tem muitas questões aqui que surgem. Até você, enquanto você não tem, quando você está com um processo seletivo, é importante você, às vezes, ter uma política de privacidade para isso, ou criar uma plataforma de recrutamento, por exemplo, tem muitas empresas que fazem isso. E, então, você precisa ter uma política de privacidade específica para isso, explicar como os dados vão ser tratados, se você vai coletar o consentimento desses de candidatos para poder manter o currículo por um tempo, ou se vocês vão manter o currículo por um tempo com base no legítimo interesse, né, tanto o legítimo interesse da empresa quanto do próprio candidato, que às vezes quer que o currículo fique. Então, tem que olhar com calma e aí você decidir se você vai para o consentimento ou se você vai para o legítimo interesse. A partir do momento que aquele candidato ele é aprovado, a base legal muda, deixa de ser ou consentimento ou legítimo interesse, ele passa a ser execução de contrato, cumprimento de obrigação legal regulatória, porque você vai tratar esses dados para firmar o contrato de trabalho, para compartilhar com o governo para fins de social, né? E aí você tem outros processos de tratamento que você não vai se valer do mesma base legal que você utilizou para tratar o dado inicialmente no recrutamento. Outras coisas interessantes no recrutamento. Eu quero abrir uma vaga para pessoas disabled, né? Para pessoas que têm algum tipo de, Deficiência. de deficiência física, né? Ou você quer fazer diversidade, quer abrir vaga para pessoas negras, para minorias, para homossexuais. Aí como é que você faz? Porque é tratamento de dado sensível, né? Aí você tem que ter muito mais cautela em relação a isso. Então tem formas de você fazer isso numa plataforma de recrutamento que funciona. Então você quer dividir com a gente seu grupo de diversidade, por exemplo, aí você cria um mecanismo de opt-in ali mais rigoroso para tratamento desse dado. Então são coisas que você tem que parar, olhar e ver o que faz sentido para aquela realidade. Sim, se você tem que alterar a base legal após o término do contrato, sim, se você tem a base legal, execução de contrato, acabou o contrato, se você vai manter esse dado, muda a finalidade, não é execução do contrato de trabalho, ela passa a ser, por exemplo, exercício regular de direitos, que você precisa se resguardar de uma potencial ação trabalhista durante o prazo prescricional. Então, você muda de execução de contrato para exercício regular de direito, porque mudou a finalidade. A finalidade, ela é dinâmica, ela pode mudar, né, a qualquer tempo. E você pode ter o mesmo tratamento de dados para diferentes finalidades. Então, você tem que ter bases legais para cada finalidade. Com Então, relação... está claro para a gente quando ele vai entrar. A gente sabe que ela vai entrar até dia 17. Né? A gente, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. O prazo legal para o presidente sancionar o projeto de lei de conversão é dia 17 de setembro.
Então, a lei pode entrar em vigor, o máximo que ela vai entrar em vigor O prazo máximo é 17 de setembro, mas pode acontecer antes. Então, com relação a empresas de recrutamento e seleção que mantém milhares de CVs na base de dados, aí quando eu pegar consentimento dos candidatos de tempos em tempos, aqui, se você é uma empresa de recrutamento e está com milhares de currículos, se você vai se basear no consentimento, né, para tratar esses dados, você tem que informar para o titular por quanto tempo esses dados vão ficar, porque currículo desatualiza rápido. Faz sentido você manter um currículo por mais de 2 anos? Lembrem-se que o titular dos dados tem direito à qualidade dos dados, né, de ter seus dados exatos, que seus dados sejam verídicos. Se o currículo está desatualizado, você perde o princípio da qualidade dos dados, cai e o titular não tem, o direito dele ter direito a ter os seus dados adequados e exatos se perde. Então, a ideia aqui é você ter uma política de retenção de dados para ele descarte desses currículos depois de um tempo. Então, para o titular que renove o seu consentimento e forneça, atualize seu currículo de tempos em tempos. Você pode criar uma plataforma para isso, por exemplo. Acho que agora a gente terminou as questões. Não, tem mais Não, uma. tem mais aqui. As sanções administrativas são as sanções que estão previstas na LGPD, né, que são multa, proibição de realização de tratamento e que serão aplicadas pela ANPD. Então, multa de 2% do faturamento do grupo, até o limite de 50 milhões por infração, por exemplo, é uma das sanções administrativas que só entra em vigor ano que vem. O que não exclui ação judicial de indenização, né, qualquer um pode entrar com, em caso de um incidente de segurança, por exemplo, qualquer pessoa poderia entrar com uma ação, ou o próprio Ministério Público, associações e órgãos de defesa do consumidor podem entrar com ações coletivas, né, e podem, inclusive, impor sanções do Código de Defesa do Consumidor se houver relação de consumo. Então, por isso que a gente diz que é ilusório postergar as sanções para o ano que vem. Bom, a gente ainda tem alguns minutos, né, para responder perguntas, 5 minutos. Se tiver mais alguma pergunta, senão a gente fica à disposição, aí quiserem contatar a gente posteriormente, a gente pode disponibilizar a apresentação. E é isso. Aqui só para finalizar, essas empresas primeiramente advertidas, depois multadas. Pode ser que sim, depende da gravidade dos fatos, né? E Vai depender da atuação da NPD, né? Exato. E regulamentar como vai ser a dosimetria das multas e como vai se dar caso de reincidência, ou se, né, enfim, se obrigatoriamente vai ter uma advertência antes de aplicar a multa. O que a gente vê normalmente é que já parte direto para a multa, nos casos mais graves. Nos casos muito mais tranquilos, mais simples, que não tem muito potencial de dano, a advertência já resolveria. E nós podemos disponibilizar, sim, a apresentação, se quiser, pode entrar em contato conosco. Para empresas do ramo da saúde, há regras específicas para o cadastro de manutenção de informações do cliente, além de, eventualmente, a ANS e a Anvisa determinarem. Na verdade, assim, isso depende um pouco de um aprofundamento para entender as atividades exatas da empresa, né? Isso depende exatamente do que a empresa faz, quais dados ela trata. E aí, de fato, depende de uma análise mais aprofundada para entender exatamente quais dados são sendo tratados e o que a gente pode fazer com eles, né? Então, assim, não dá para responder genericamente quais regras uma empresa que trabalha no ramo de saúde está sujeita. Passei aqui meus contatos da Carla aqui no chat. Fique à vontade, se tiver, quem tiver dúvida e quiser fazer algum tipo de esclarecimento, fique à vontade para entrar em contato conosco. A gente está totalmente à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. E é isso, agradeço aí demais aí a Câmara Alemã pelo convite. Agradeço a todos vocês aí por terem ficado até o fim,
colaborado com a apresentação, com as questões, são questões bastante interessantes que sempre geram bastante discussão. E acho que a apresentação fica mais viva quando há esse tipo de intervenção das pessoas fazendo perguntas e contribuindo com comentários interessantes. Muito obrigado. Obrigada pela atenção, gente. Em nome da Câmara, também queria agradecer ao Paulo, a Carla e ao Lefonse Advogados pela essa apresentação, que foi mais assim um debate, né? Mais uma tiração de dúvida aqui dos nossos participantes. Acho que também foi muito produtivo para ambos os lados. Então, os contatos também já foi disponibilizado pelo Paulo no chat, mas a gente também vai mandar por e-mail e vai tentar mandar por e-mail a apresentação. Então, mais uma vez, obrigado a todos e tenham todos um bom dia.